E vamos conversar também aqui com Cida Amaral, ela que é funcionária pública estadual e também pré-candidata a vereadora aqui na cidade. Cida, boa tarde, tudo bem? Prazer em conhecer. Boa tarde, Guto. Boa tarde a todos que estão vendo aí pela internet, pelo canal, o programa Telescópio. Muito bem, Cida, para o pessoal conhecer um pouquinho aqui, conta um pouquinho da sua história aqui pra gente, como foi chegar aí, né, se envolver um pouquinho com a política aí, trazer algumas pautas aí para a população. Bom, Guto, é assim, ó, faz mais ou menos 40 anos que eu moro aqui em Itapetininga, né, eu vim de outra cidade, e aqui que aconteceu toda a minha juventude e adolescência, né, aqui eu estudei, eu fiz um concurso público, eu trabalho na educação estadual como funcionária da Secretaria de Escola há 30 anos já. E nesse período todo, eu me filiei ao sindicato dos funcionários e servidores da educação estadual. Eu fui militante de rua, fazer aquele trabalho de base, sabe? E aí, agora, no momento, eu sou diretora regional do Sindicato dos Funcionários e Servidores da Educação. Sou formada em Ciências Biológicas pela Universidade de Brasília e também curso pós-graduação em Agronomia. Olha só e que legal. continuo trabalhando na Secretaria da Escola. Muito bem, então uma vida aí, vamos dizer assim, sempre ligada a essa questão da educação, né? E Cida, conta pra gente aqui as principais bandeiras, né? Posso presumir que uma delas seria a questão da educação, mas quais os principais pontos que você vê que precisam aí de uma ação maior do poder público aqui na cidade? Então, Guto, você sabe que tudo começa na educação. A segunda sociedade que a gente conhece é a educação, depois, né, vem a família, primeiro a sociedade, e aí depois a educação dali é a base de tudo. A minha principal bandeira aqui para Itapetininga seria investir mesmo na educação. Nós temos alguns projetos, o nosso partido tem um grupo constante de trabalho que formula questões e estuda muito a respeito dos problemas de Itapetininga, e um deles que a gente vai trabalhar é justamente na educação. Muito bem. E Cida, olhando hoje, né, para a situação aqui, eu sei que, vamos dizer assim, você é mais ligada à educação estadual aqui na nossa cidade, tudo, mas olhando também para a educação municipal, também para as opções aqui de ensino superior que nós temos na cidade, Itapetininga, ela ainda falta muito para ela voltar aquele jargão antigo, né, aquele título antigo de terra das escolas, a terra onde a educação acontecia mesmo. Itapetininga está muito longe disso? Olha, eu acho que Itapetininga tem ótimas faculdades com a vinda da Universidade Aberta, que abriu uma grande possibilidade para as pessoas de baixa renda, né, Guto, poderem entrar na universidade. Eu tenho a minha própria trajetória, minha família era grande, muita gente, eu nunca pude fazer um curso superior quando eu era jovem, né? Uhum. Na época de estudos, na época que eu estudei era tudo muito caro, não tinha universidade pública, digamos assim. Mas hoje, com essa mudança toda na política e a abertura de universidades aqui em Itapetininga, tem muitas opções. Mas o que a gente queria fazer, na verdade, alguns projetos que deram certo na educação estadual, a gente pode trazer para a educação municipal. Na verdade, já existem, né, alguns projetos feitos, mas não são colocados em prática aqui em Itapetininga. Eu até poderia falar de alguns que o nosso partido trabalha. Uhum. Por exemplo, nós podíamos trazer a escola integral municipal para funcionar em Itapetininga. Poderíamos também mexer no Estatuto dos Funcionários da Educação de Itapetininga. Várias coisas que dá para fazer sim, tanto que a gente tem essa disposição política. A gente pode mudar. A gente começa lá da educação infantil, sabe, Guto? Nossa ideia é essa. Começar de lá e ir trazendo até a educação universitária. Olha só, que interessante, Cida. E olhando aqui
para as necessidades que nós temos da população, né? Aqui em Itapetininga nós temos principalmente o trabalho aqui no nosso centro, né, de muitas mães de crianças pequenas, né? E você falou até da educação infantil aqui, que muitas vezes elas recorrem, elas pedem, vamos dizer assim, um auxílio maior, vamos dizer assim, da parte municipal, principalmente da parte de creches e também nos horários e tudo, né? Tudo isso ele pode, vamos dizer assim, você acredita que trazendo também essa possibilidade do integral e tudo, ele ficaria um auxílio maior, até que poderia até ajudar a economia de Itapetininga? Sim, veja bem, Guto, a mulher, ela necessita de muito mais políticas públicas, né? A mulher precisa de políticas públicas em dobro. Veja bem, a mulher ela tem uma jornada dupla de trabalho, ela trabalha fora, ela trabalha em casa. E aí ela necessita de transporte coletivo de qualidade, ela necessita de vaga em creche também. E aí essa ideia da escola municipal em período integral, na verdade o aluno na parte da manhã ele ficaria fazendo as matérias básicas, né, a disciplina do currículo básico, e à tarde seria muito bem aproveitado já inserindo o aluno para essa mudança que está acontecendo no mundo, porque as famílias mudaram, a composição familiar mudou muito. As famílias não são mais aquela história de papai, mamãe e filhinho, agora a mulher é a chefe de família. A gente colocando nesse patamar, a criança, na parte da tarde, ela ficaria com cursos que vai assim promover a diversificação no modo de entender a vida. Ela poderia ter curso de ginástica, ela poderia ter curso à tarde de xadrez, de jogos, de profissionais também, já começando a iniciação para o trabalho, já começando desde a educação infantil, uma formação daquela criança para o futuro campo de trabalho. Olha só, que é tudo muito integrado aqui, né? E é necessário se pensar isso mesmo, né? Se pensar a cidade, vamos dizer assim, como tudo trabalhando em busca de um objetivo. E se danar nas conversas, né? Eu sei que, vamos dizer assim, ao se colocar como pré-candidata e conversando com as pessoas, muitas demandas vão aparecendo também, né? Em outras áreas, Cidas, o que você acha, assim, vamos dizer assim, que é a grande necessidade da população, que a população tem pedido bastante ao poder público aqui de Itapetininga? Eu acredito que a segurança, também conversando com pessoas da comunidade, principalmente aqui da região Vila Paulo Aires, Vila Arruda, Vila Prado, o que a população relata muito é segurança, sabe, Guto? Eles dizem assim que por ser os bairros serem além linha, né, essa questão da linha férrea, ela dificulta algum trabalho policial. E embora a polícia militar, a guarda municipal percorram essas vilas, mas eles têm uma certa dificuldade. O que acontece então? Essas pessoas relatam muito furto e tráfico de drogas nessas vilas distantes da cidade. Então a gente precisaria aí fazer um trabalho mais efetivo e também, Guto, de prevenção, que é muito importante. A história de furtos, pequenos furtos, acontece porque muitas crianças na rua, o desemprego, né? A criança sai, o aluno sai do ensino médio, ele não tem perspectiva. Às vezes os cursos que existem aqui em Itapetininga, cursos superiores, não são atrativos. Então a gente precisa começar tudo lá na educação básica, tudo lá na educação infantil. E desse modo a gente orientando e levando a pessoa para o caminho certo. Porque aqui emprego quase não tem, a gente entende que a principal dificuldade das pessoas aqui é a questão de emprego, tanto de jovem quanto de adulto. Agora nessa situação de pandemia, a gente pode conhecer muito mais as dificuldades que a população de Itapetininga passa. Muitas mães com filhos recebendo esse auxílio, que é tão pouco, mas já ajuda, mas essas mães podiam ter um melhor emprego, podiam ter uma qualidade de vida muito melhor, e eu acho que nós podemos fazer isso. O vereador é o elo entre a população e o executivo, e nós temos conversado com a população. Outra questão também, questão de que talvez os vereadores de agora achem que são questão menores, mas não é. Questão de enchentes, né? A questão dos ribeirões aí que inundam,
também as vilas, tenham recebido muita reclamação e muito pedido a esse respeito. Olha só que interessante, Cida. Então nós vemos que Itapetininga tem várias necessidades aqui. Falando de uma maneira, vamos dizer assim, um pouco mais geral aqui, Cida, a respeito do trabalho do vereador, né? Como você avalia que deveria ser o trabalho, vamos dizer assim, ideal de um vereador? A maneira que você acredita, não, ele está fazendo sim um bom trabalho, né? Seria como que ele iria se comportar na Câmara Municipal de Itapetininga? Bom, o vereador ideal deve ter projetos, né? Assim como nós temos, eu já posso falar, e nós temos um grupo, como eu já citei, permanente de trabalho das questões que afetam a cidade e a população. Então o vereador tem que estar atualizado, tem que ter contato com os bairros, principalmente periferia, bairros longe que necessitam de muita coisa, em todos os sentidos, né? O vereador ideal, ele teria que ver essas questões, colocar as prioridades e fazer ofícios, contatos com o poder público a fim de melhorar essa questão. Então, eu avalio que essa Câmara atual de Itapetininga tem trabalhado bem, mas não ainda o ideal. Nós poderíamos fazer e nós vamos fazer um trabalho bem melhor. Muito bem, Cida. E como você avaliou a nossa Câmara Municipal aqui nesses últimos 4 anos, os vereadores eleitos aqui na nossa cidade, como você avaliaria o Poder Executivo aqui nessa gestão da prefeita Simone Marqueto e sua equipe? Olha, Guto, essa gestão me assim surpreendeu muito bem. Me sinto muito contemplada, porque sou usuária de SUS, de postos de saúde. Eu utilizo aqui no meu bairro o posto de saúde do Jardim Mesquita. Eu posso dizer e digo para todas as pessoas que o atendimento melhorou muito nessa gestão. A prefeita tem demonstrado um bom trabalho, principalmente agora nessa situação de pandemia com o hospital, né? E eu acho que ela está fazendo uma boa gestão. Porém, ainda não é tudo. Nós podemos ainda melhorar infinitamente esse trabalho. Muito bem. E Cida, você citou aqui, né, que você, vamos dizer assim, faz parte ali, vamos dizer assim, de uma série de bairros aqui na cidade que muitas vezes as pessoas vêm reclamar mesmo, assim, que demandam de um olhar mais específico do poder público. Sobre a questão, vamos dizer assim, na questão econômica aqui na nossa cidade, nós estamos no meio de uma pandemia, tudo isso tem os reflexos na saúde que nós estamos tentando a todo custo aí minimizar, né? Mas tem também os reflexos econômicos de tudo isso. Você acredita que algumas ações da prefeitura, através da Câmara dos Vereadores também, elas seriam necessárias para esses locais, para tentar movimentar um pouco, dar uma assistência maior às pessoas que estão ali? Você fala com relação ao emprego? Isso, com relação ao emprego. Sim, a prefeitura poderia fazer várias ações para incentivar a economia. Nós temos até um projeto de horta comunitária. Olha, funcionaria dessa maneira. Os terrenos que não estão sendo utilizados, né, que tem os donos, mas não utilizam, poderiam ser implantadas hortas comunitárias. Isso geraria renda, pode gerar renda, também impede que o terreno seja sujo, seja colocado em entulho, e também pode fornecer insumos para merenda escolar. Então tudo isso depende de um projeto pequeno que pode se ampliar. Há possibilidade sim da gente fazer muitas ações com relação à geração de renda e emprego. Muito bem. E Cida, também um outro assunto que é sempre falado aqui no Telescópio, o pessoal conversa bastante, pergunta bastante também, é a questão dessa expansão imobiliária aqui na nossa cidade. Nós vemos, vamos dizer assim, trechos grandes que antes eram, vamos dizer assim, sítios, terrenos, tudo que estão sendo, tendo essa expansão, tudo, mas o pessoal pergunta muito também a respeito, vamos dizer assim, da estrutura, né, da estrutura de governo, questão de transporte, questão de postos de saúde, também acesso a escolas e tudo, né. A seu ver, um dever do vereador, ele ver esses projetos de antemão, já ver quais são as contrapartidas, quais são as possibilidades aí da prefeitura de levar para esses locais a estrutura necessária, como você avalia? Sim, uma das atribuições do vereador, como eu já falei, ele é o elo
entre a população e a gestão pública. Então, o vereador tem sim por obrigação verificar como estão estruturados esses loteamentos, essas casas, até eu sei que existe um empreendimento imobiliário que foi recentemente inaugurado perto da faculdade FKB, eu não me lembro o nome, e ali foi identificado algumas questões de infraestrutura, e os moradores desse loteamento levaram até o nosso conhecimento que existem algumas questões de irrigação, de iluminação e também de transporte. Estão tendo bastante dificuldade desses moradores com o transporte para poder acessar o centro da cidade, onde se localiza o centro comercial de Itapetininga. Uhum. Então, o vereador tem que estar atento a todos esses problemas, se reunir continuamente com a associação dos moradores de bairro, tentar também estruturar essas associações e estar permanentemente em contato, porque a cidade está crescendo, né, necessita de muito mais expansão. A gente entende que a parte de transporte é deficiente em Itapetininga. Eu, particularmente, Guto, eu ando de ônibus, eu uso o transporte coletivo de Itapetininga, porque eu acho que nós, como cidadãos, a gente tem que favorecer as empresas da nossa cidade. Então, eu uso tudo que é popular. Eu uso o transporte coletivo, o ônibus, eu uso o SUS, eu uso o posto de saúde. Eu acho que quanto mais o cidadão usar esses serviços, a qualidade vai melhorando. E a gente tem que estar, assim, como vereador, observando como estão sendo oferecidos esses serviços à população. Muito bem, e Cida, nós temos aqui um recado, né? O Fuad Abrão, ele manda aqui: parabéns, Cida Amaral, boa sorte na sua jornada, você merece. Obrigada. É séria e competente, ele coloca aqui. E Cida, eu agradeço bastante, prazer conhecê-la aqui, muito obrigado por essa entrevista aqui com a gente, né? E se quiser deixar um recado final pro pessoal, fica aberta a câmera no telescópio para você. Certo. Olha, Guto, eu queria dizer, foi um prazer estar aqui. Nós esperamos poder participar muito mais, né, aqui da TVI, que tem uma grande audiência aqui em Itapetininga. Eu queria deixar um recado para as pessoas que quiserem apoiar a nossa candidatura. Pode acompanhar nas redes sociais, no Facebook, também pode nos acompanhar pelo Instagram, Facebook Cida Amaral, só procurar, acessar, pode entrar, fazer comentário, dar o joinha, pode colocar propostas para a gente também, que estaremos à disposição para conversar com a população de Itapetininga. Tá certo, muito obrigado. E você que está acompanhando com a gente aqui, então, nós conversamos com Cida Amaral, ela que é funcionária pública estadual e também pré-candidata a vereadora aqui na cidade de Itapetininga.